Olá, meu nome é Ludmila, sou graduanda no curso de História, licenciatura pela Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista pelo PIBIC do CNPq. E nesse vídeo eu vou apresentar a vocês a nossa pesquisa, que é sobre educação nas páginas do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no período de 1835 a 1859. A nossa pesquisa tem como objetivo acompanhar o ensino, a instrução pública e a escola nas páginas do Jornal do Comércio, no período imperial. Compreendemos que essa análise possibilitará um conhecimento mais acurado acerca da educação brasileira no período, tendo em vista a imprensa como porta-voz da dinâmica social. O nosso objetivo inicial era abranger o período de 1827 a 1889, que é o período em que o jornal circulou no Império. Porém, o número de dados é muito grande e precisamos dividir. Essa pesquisa é uma continuidade e aqui tratamos de 1835 a 1859, que também, por esse volume de dados ser muito grande, precisamos nos limitar a 1854, com a reforma Couto-Ferraz. Nós realizamos a coleta de dados através da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, utilizando como ferramenta de busca os termos educação, ensino, escola e instrução. Esses dados foram inseridos em planilhas do Excel com o objetivo de elaborar um banco de dados a fim de entender a educação no Brasil imperial. Tais dados nos permitirão delinear uma rede de sociabilidades e compreender de forma mais extensa e aprofundada as propostas, os debates e os interesses em torno da educação brasileira. Com a coleta de dados, observamos esse crescente volume de dados ao longo dos anos pesquisados. Cada uma das ocorrências foram tratadas numa planilha com os seguintes dados: edição, data, página, título, autoria, tipo, informações. Deixo nesse vídeo um exemplo para vocês entenderem essas separações. Na coluna tipo, classificamos anúncios de escolas e colégios como educação de meninas e os demais em anúncios de aulas. Nessa mesma categoria, incluímos anúncios de professores à procura de emprego. Havia também anúncios de livros e de outros jornais. Em oficial, classificamos tudo o que diz respeito ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos debates oficiais. Em outros estão incluídos artigos, respostas, curiosidades e demais informes que estão relacionados à educação no Império. Essa categoria necessita de revisão pelo volume de dados que recolhemos. Um dos desafios que enfrentamos no atual projeto é que iniciamos dentro da pandemia da Covid-19. Houve momentos de instabilidade da conexão e em abril de 2021, o site da hemeroteca sofreu um ataque hacker e ficou 20 dias fora do ar. Bom, a pesquisa no Jornal do Comércio nos trouxe um leque de informações a respeito da educação no Brasil imperial. A quantidade de informações às quais nos deparamos aumenta exponencialmente, refletindo o volume de páginas e o aumento do número de colunas no jornal. Por exemplo, até 1847 o jornal possuía 4 colunas, passando a ter 5 e em 1850 passa a ter 6 colunas. O jornal ele passa por transições, como ocorreu em setembro de 1853, quando muda-se a estética do jornal, altera o cabeçalho e passa a ter data em todas as páginas. Suas publicações, de maneira geral, não tinham assinaturas, ou seja, há publicações em que só descobrimos quem escreveu com as pesquisas científicas atuais. A presença das mulheres no jornal geralmente eram como donas de escolas, diretoras, professoras e escritoras daqueles folhetins que ficavam na rodapé do jornal. Realizamos a coleta de dados utilizando os verbetes educação, ensino, escola e instrução. E notamos que esse último direcionava-se de maneira geral para a instrução pública. O verbete escola, em sua maioria, tratava-se da escola de medicina, escola militar, de marinha, escola homeopática. O verbete ensino, de maneira geral, abrange a educação brasileira do período, sendo mais diversificado dentro da categoria. O verbete educação abrange boa parte dos anúncios de educação para meninas, os anúncios de colégios e professores particulares.
Os verbetes estão localizados nas colunas temáticas e contêm alguma informação de acordo com esta. Por exemplo, a coluna exterior trazia notícias da educação em Paris, Inglaterra e outros lugares. A coluna interior trazia notícias de outras províncias, de municípios do interior do Rio de Janeiro, geralmente com dados sobre o local, quantidade de escolas, investimentos públicos. A coluna Ciências e Artes, por exemplo, apresentava artigos científicos sobre astronomia, biologia, o IHGB, entre outros. Os anúncios, eles traziam todos os tipos, desde a venda de livros à venda de pessoas escravizadas. Anúncios de colégios e de escolas. Por esse panorama, podemos observar que o tema educação ele pode ser encontrado em todo o jornal, nas mais variadas colunas. O volume de ocorrência nos induz a uma análise mais aprofundada e confirma a imprensa como fonte rica de informações, justificando não apenas a continuidade da pesquisa para outros recortes cronológicos, como estimulando a um aprofundamento nos anúncios, de forma a delinear um mapa educacional do período imperial. Eu quero agradecer ao FOP e ao CNPq por financiar esse projeto, contribuindo assim para a história da educação brasileira. Gostaria de agradecer também a nossa equipe do projeto e esperamos que nossa pesquisa possa colaborar para a construção da história da educação brasileira, especificamente no século XIX, entendendo como se deu a educação com o passar do tempo e a importância da imprensa pedagógica.